Um momento emblemático da história da Jovem Pan, em 1974, no incêndio do edifício Joelma, quando a emissora interrompeu a programação, ficou o dia inteiro transmitindo só aquela informação. Hoje é algo banal, hoje qualquer emissora de TV, de rádio, qualquer emissora faz isso, mas na época não era. E nos anos 70, a TV, obviamente, já reinava, mas não tinha toda a estrutura que tem hoje para fazer transmissões ao vivo, então o rádio se sobressaiu. E essa é uma passagem apenas da história desse jornalista que vai dar um depoimento agora aqui para a Jovem Pan. Estou falando de Milton Parron, ele que teve uma longa trajetória aqui na Jovem Pan, cuidou da memória da Jovem Pan como poucos e hoje cuida da memória da Rádio Bandeirantes como poucos também, até hoje trabalha no CEDOM. E me avisaram, ele vai falar com a gente aqui, mas daqui a pouquinho tem que entrar na Bandeirantes, mas ele gentilmente nos atende aqui. E para mim é uma honra, Parron, falar com você, infelizmente num dia como esse, mas quando a gente falou, quem que poderia dar um depoimento do seu Tuta? Na hora eu falei, Milton Parron, que tem uma história e sabe muito bem o que falar nessa hora de muita dor, obviamente, para todos nós aqui, funcionários ainda da Jovem Pan e você como ex-funcionário. Parron, boa noite para você, muito obrigado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cariato. Eu posso te assegurar que é um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu não... Hoje de manhã, veja como são as coisas. Minha esposa, que é produtora aqui de um dos programas da TV Bandeirantes, ela me ligou aqui pelo interno. Você viu quem morreu? Eu falei, não. O Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo morreu? Puxa. E na hora, falei, vamos tomar um café? Desci com ela para tomar um café e comentei com ela o seguinte. O seu Tuta me convidou, tinha um torneio de futebol de salão aí, nas emissoras, tinha um ginásio lá no aeroporto, lá onde ficava o prédio das emissoras, e teve um campeonato lá, com a participação de funcionários de vários departamentos de todas as emissoras. E eu, nesta época, eu era plantão esportivo da Rádio Record. O jornalismo tinha um time, cujo goleiro era o Reale Júnior, Realinho saudoso, que não jogava nada, ele não jogava nem no gol e nem fora do gol. Mas é o que tinha ali. E eu jogava no time da Publicidade Record. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu não fazia outra coisa na vida, fim de semana, antes de me tornar plantão esportivo, vivia pelos campos de várzea. Então me destaquei no gol lá. O time de jornalismo das emissoras jogava o seu Tuta, jogava Fernando Vieira de Mello, jogava o Marcelo Leopoldo de Silva. Teve uma época que o técnico era o senhor Narciso Vernizzi e outra época ficou o Otávio Muniz. Pois bem, o pessoal aqui da Bandeirantes, Darcy Reis, Braga Júnior, Cláudio Karsug, eles deixaram o Bandeirantes e foram para a Record. Compraram o horário, enfim, se tornaram concessionários. A primeira coisa que eles fizeram foi me demitir. E o Tuta, você para jogar no time, fosse qual fosse o departamento, você tinha que ser agregado ao departamento. E o Tuta me arrumou lá um lugar, ele, o Fernando, de rádio escuta. Ou seja, eu era produtor esportivo na Rádio Record e rádio escuta no jornalismo, para poder jogar no time lá. Tuta soube da minha demissão, mas soube quase que antes que eu soubesse. Você foi demitido? Fui. Ele pegou o telefone interno, ali na minha frente, e ligou para o RH, era Benvenuto, o nome do diretor lá do RH. Tem algum pedido de demissão aí do Milton Parron? Tem. Rasga, joga fora. E nada. Rasga, joga fora, continua tal qual está, dá um aumento para ele de R$100. Eu fiquei abobalhado. Foi o primeiro dos favores que ele me fez. Aí, logo na sequência, Dr. Paulo, uma distribuição lá em vida aos filhos, né? Tuta ficou com a Pan-Americana. Uma das primeiras decisões dele, e segundo ele mesmo, o seu Tuta, foi o Dr. Paulo que sugeriu. Pan-Americana, emissora dos esportes, está meio ultrapassada, até porque ela era uma das últimas colocadas em termos de audiência.
Tuta sumiu. Segundo ele, a sugestão foi: São Paulo, mude o nome disso aí, jovem, algo, para Jovem Guarda, é aqueles garotos. Inclusive, ele levou muitos para fazer programas da Jovem Pan. Muitos. O próprio Roberto Carlos, Erasmo. Surgiu aí o nome Jovem Pan. E ele me pergunta: você quer deixar o esporte? Quer vir aqui para geral? Eu não ia dizer não para ele, né? Até porque ele era o dono lá. Eu fiquei naquela dúvida. Eu tinha o Jornal do Meio-Dia na TV, a TV Record. Eu fazia a sessão local lá. E aquela vaidade de televisão, né? Fiquei meio assim, mas não ia dizer não para o seu Tuta. Não, tudo bem. Ele me deu um gravador novo, instalando. Vira, esse problema seu. Que não tinha estrutura nenhuma. Eu fui o primeiro repórter, era o primeiro, não tinha departamento. O que existia é aquele que nutria todas as emissoras, que era o Fernando, o diretor. A Jovem Pan não tinha. O Tuta, você se vira, você se pauta, você... Ali começou a minha carreira em verdade. Dele eu guardo, além das matérias, e ele foi o grande responsável. Ele me pautou. Mas a primeira que eu comentei com a minha mulher hoje, quando eu falei da morte do Aguinaldo. Olha, nós estamos pensando em botar para o Aguinaldo Arraiol a coroa de rei da voz. Chico Alves já tinha morrido, já fazia 10, 12 anos. Sim. Faz uma enquete, vai atrás do... Vê se você consegue pegar pessoas importantes para falar o que acham do Aguinaldo Arraiol, rei da voz. E eu fui fazer isso aí. Teve uma grande repercussão na época, teve as entrevistas da época. E comentei isso com a minha mulher. Pavão, vou pedir licença, por gentileza. Nós vamos continuar essa entrevista, que temos um convidado urgente, inclusive. Estamos recebendo muitas manifestações de autoridades.